Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o John Rosenstern, David Borg e com o Dave Smith. É um grande prazer estar com você para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Vamos continuar de onde paramos no último programa. E neste capítulo, no capítulo 10 de Daniel, aprendemos algumas coisas sobre como Deus lidar com as nações no mundo espiritual e que não teríamos como saber. Eu não sei de nenhum outro lugar na palavra de Deus que informa dessa maneira. Nós vemos outras menções, mas Daniel entra em detalhes tremendos para nos ajudar a entender aqui como as nações são colocadas por Deus em situações de vitória ou derrota, seja como for. E eu acho que existem várias coisas, e vou ler, ou vou pedir o Dave para me ajudar aqui, no capítulo 10 de Daniel. Vamos começar no versículo 7, por favor, Dave. E só eu, Daniel, vi aquela visão, e não a viram os homens que estavam comigo. Contudo, se apoderou deles um grande temor, e fugiram e se esconderam. Ainda que essas companhias não tivessem tido a visão, sentiram o poder da presença, e um temor veio sobre eles, o que quer dizer que ficaram amedrontados. Podemos aprender várias coisas dessa passagem na Bíblia. Por exemplo, primeiramente aprendemos que o Senhor Jesus é real, que Deus é real, e as coisas que nós vemos aqui nesta passagem, nada pode se comparar. Pare para pensar nisso. O Senhor mostrou algumas coisas sobre o futuro, isso há 2.500 anos atrás. Imagine só. E algumas coisas iriam acontecer, foi o que Daniel ouviu, mais ou menos 300 anos, não, muito mais do que isso, 800 anos depois. No futuro, e servimos um Deus grandioso. Só Deus pode fazer isso, e aconteceu exatamente como ele contou para Daniel. Em segundo lugar, Deus ainda fala com pessoas, ainda fala com vidas e corações. O Senhor já falou com você, irmão Swaggart, todos os dias, não com uma voz audível. Eu nunca ouvi a voz de Deus nesse sentido. E eu disse todos os dias, mas o Espírito dele fala ao meu coração e já falou com o seu também. Nós não consideramos que é o Senhor, mas é o Senhor. Talvez seja um anjo, como foi com Daniel, mas na maioria das vezes, debaixo da nova aliança, é o Espírito Santo que fala conosco. E fico feliz de saber que o Senhor fala sempre comigo. Nunca é o bastante, mas constantemente, e por isso sou agradecido e louvo a Ele. Muitas vezes, orando, adorando ao Senhor, aonde estou trabalhando, ou em casa, não importa onde é, eu sinto a presença dEle, e Ele fala algo ao meu coração, que me edifica e me fortalece. E aprendemos dessa passagem, e de várias outras que são parecidas, como o Senhor faz isso com aqueles que servem a Ele. E a razão pela qual Ele não faz mais é porque as pessoas não vivem próximas dEle bastante para que Ele fale com elas. E eles não estão em uma posição onde o Senhor pode falar. Escute, pois é muito importante. Tudo que o Senhor fala conosco sempre é fenomenal. Eu me lembro, há anos atrás, e posso dar ilustração após ilustração após ilustração. Quando colocamos a Rádio Som Life no ar, tínhamos apenas 3 estações, só. Tínhamos comprado uma em Atlanta, no Texas, uma grande antena FM. Era só o que tínhamos, mas agora temos 79 e em breve vamos lançar mais uma, totalizando 80 estações, e agradecemos ao Senhor por isso. Mas
A rádio estava quebrando todos os dias e mandávamos um engenheiro de Baton Rouge para Atlanta, no Texas, e era muito caro, não tínhamos o dinheiro. E nesse dia específico, nós tínhamos o estudo na palavra no rádio, e quando o programa acabou naquele dia, o David Whitelaw entrou na sala e disse: irmão Swagger, a estação em Atlanta não está funcionando de novo. O problema ali era que o transmissor estava desgastado e tentávamos consertar e depois de um dia ou mais ele parava de funcionar de novo. Agora, o transmissor de uma estação de rádio FM custava $80 mil e não tínhamos esse dinheiro. E ele disse: a Atlanta não está funcionando. E várias vezes mandamos um engenheiro para lá, era muito caro, faziam funcionar, voltavam e no outro dia acontecia a mesma coisa. Aí então eu estava desencorajado, vou ser muito sincero, destruído, desencorajado, não sabia o que fazer, nós sabíamos qual era o problema, mas não tínhamos dinheiro para consertar o problema. Entrei no meu carro, fui para o McDonald's, comprar algo para tomar café. E então a nossa estação estava no ar e tínhamos uma estação em Baton Rouge, a mesma que temos até hoje. E a canção começou a tocar no carro: Jesus é aquele. Sim, ele é o único. Deixe a vontade dele se cumprir em sua vida. Quando ele fala, as nuvens escuras têm que sumir, porque ele te ama. O Espírito de Deus encheu aquele carro, literalmente. Eu fiquei chorando muito ali. Eu sabia que o Senhor ia resolver a situação. Eu não me lembro como conseguimos o dinheiro, mas compramos um novo transmissor. E eu não sei como o Senhor resolveu as coisas, mas resolveu. E eu posso dar ilustração atrás de ilustração. Não vou fazer isso, mas posso falar que quando o Senhor falou ao meu coração, não dizendo em voz audível, mas me garantindo que tudo iria ficar bem. E tudo ficou bem. E tem estado bem desde então. Glória a Deus. E nós aprendemos algumas coisas da palavra de Deus. Se você vai para uma igreja, ou você se pega servindo a Deus, mas nunca existe mover do Espírito em seu coração, eu não sei se você está salvo ou não, vou ser bem sincero. E não estou dizendo que seria como eu, o Dave, ou o John, ou o outro David, por aí vai, mas eu creio que o Espírito de Deus ainda fala com pessoas hoje. E não é a maioria das vezes em uma voz audível. Como eu disse, nunca ouvi uma voz audível do Senhor. Mas em meu coração e em meu espírito, já senti a presença dele vez após vez, assim como Daniel sentiu aqui. Espero que você também sinta. Há algumas passagens, irmão Swagger, e eu quero ler rapidamente em João capítulo 10, pois, obviamente, a palavra de Deus traz uma confirmação sobre o que estamos falando. Diz no versículo 16: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E um pouco adiante, no versículo 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. O significado de ouvir no hebraico é chamado de chamar. Os judeus o recitavam diariamente. Mas a ideia de ouvir é mais do que simplesmente de ouvir um barulho, mas é escutar com a intenção de obedecer. Daniel estava sendo obediente ao que Deus chamou ele para fazer. Ele estava orando, buscando a Deus, ele estava clamando a Deus por respostas para algumas coisas difíceis que diziam respeito ao povo de Deus. E quando nós temos essa intenção de escutar, para escutar a voz de Deus, nós estamos obedecendo a Deus. Ele vai responder e falar conosco. Muitos já ouviram vozes audíveis e muitas vezes ele fala ao nosso coração quando temos um entendimento de que é ele falando e confirmando algo para nós. John,
Provavelmente não existe uma dentre 100 pessoas, se é que é isso, que acredita no que você falou, mesmo estando 100% correto. Na igreja moderna, eu não acho que a maioria crê que Deus hoje fala com pessoas. Infelizmente você está certo. Eles acham que, você é um fanático e você está ouvindo vozes. Atualmente, a psicologia moderna iria dizer, eles aceitam que você ore a Deus, mas quando ele fala com você, você é esquizofrênico, você está escutando coisas. Então há este problema que nós temos, que Deus não fala aos corações dos homens hoje. E isso é ridículo. É por isso que muitas igrejas, irmão Swagger, instituições têm comitês e organizações onde eles praticamente racionalizam soluções para situações difíceis, ao invés de ir para o quarto de oração, para que o Senhor os guie e os lidere. E Ele falará através da sua palavra. Quando eu ligo a televisão em um programa cristão e vejo o programa, mas não há uma pessoa que glorifica a Deus ou algo assim, Certo. não levantam as mãos e dizem, eu te amo, Senhor. Não estou falando de rolar no palco ou algo assim, não é isso. Não há resposta de forma alguma. Não vemos nada desse tipo. Isso não acontece porque o Espírito Santo não está lá. Se estivesse, haveria louvor, haveria adoração. Alguma atividade estaria acontecendo. Sim, mencionamos, mas quero ler outra vez. Dave, leia os versículos 5 e 6 do capítulo 10, por favor. E levando os meus olhos, olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cobertos com ouro fino de Ufaz. A similaridade na aparição no versículo 5 e 6 em Apocalipse 1, 13 e 16 sugere que ele era o próprio Emanuel que apareceu para Daniel. E o seu corpo era como pedra de berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés reluziam como bronze polido, e o som das suas palavras era como a voz de uma multidão. Eu acho que não temos dúvida que essa é uma aparição, uma preencarnação de Cristo para Daniel. Estamos falando de algo maravilhoso aqui. Daniel o viu e falou com ele quando ele apareceu para ele. E algo assim não acontece todos os dias, vamos dizer a verdade. Mas eu creio que, ocasionalmente, acontece. Eu diria que Deus fala com qualquer pessoa que ouve, mas então eu pensei Sim. que aquele que tem ouvido, que ouça. Eu acho que Deus fala muitas vezes e as pessoas simplesmente não Eu estão não ouvindo. duvido disso, não. A grande maioria não está em uma condição de ouvir do Senhor se Ele falar. Eles não têm essa condição. Eu acho que nós podemos dizer que Deus está sempre falando, mas nem sempre estamos ouvindo. Muito bom. É como David disse, quem tem ouvidos que ouça. Mas Deus está sempre falando. Nós precisamos Isso aí, estar é sintonizados. verdade. Eu acho que Ele fala com todos nós mais do que podemos imaginar. Mas essa aparição para Daniel, ele chamou ele de certo homem, mas não era. Homem nenhum tem essa aparência, com essa glória e com esse poder, porque no caso aqui era Jesus Cristo. Muito bem, Dave, pode continuar. Versículo 8. Assim então, fui deixado só, e contemplei essa grande visão, e não ficou força alguma em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. A frase "e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio" fala do significado dessa passagem. Quando nossa justiça é comparada com a de Cristo, não há comparação. Sem dúvida alguma, Daniel era um dos homens que mais amava a Deus Sim. na face da terra naquela época. Talvez o que mais amasse a Deus. Mas quando ele viu a Jesus Cristo e o Senhor apareceu para ele, ele viu que não era bom o bastante. E eu sei, sem dúvida alguma, que seria a mesma coisa com todos nós. Talvez fosse até pior. Daniel achou que ia morrer, estava preocupado e talvez não fosse sobreviver. Mas o Senhor apareceu para ele, então isso vai mudar na medida que continuamos lendo aqui
Acho que Gabriel vai aparecer depois e por aí vai. Sabe, irmão Suega, nós temos outros homens na palavra de Deus que tiveram a mesma reação quando eles foram confrontados com a glória de Deus. Eles se sentiram indignos. Nós olhamos Isaías e Jó. Nós podemos dizer que esses homens eram homens justos, homens que amavam a Deus e caminhavam próximos a Deus. Mas quando foram confrontados com a realidade de quem Deus era, com a sua natureza, seu caráter, e foram expostos e foi revelado a eles o que estava neles, todos nós precisamos ter essa revelação. Paulo teve isso em Romanos capítulo 7, reconhecendo que em nós, em mim, a minha carne, a nossa carne, não há nada de bom. Quando vemos a nós mesmos, não é algo bonito. Certo. Na luz dele, na sua santidade. Certo, é nós mesmo. Nós gostamos de nos comparar com outras pessoas, na esperança de parecermos melhores. Mas quando nós estamos na presença do Senhor... Verdade, é isso que eu desejo. Se a presença de Deus estiver presente, estiver ali, certo, as coisas vão acontecer, coisas boas. Sim. Às vezes, nem tão boas, porque o Senhor vai nos mostrar situações dessa natureza. Anos atrás, eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi o Senhor. E quando o vi, a pergunta que eu tive foi: Senhor, creio que estou mais próximo de ti do que já estive. Mas, quando eu te via à distância e mais distante, eu parecia estar bem. Mas quanto mais perto fui chegando do Senhor, como acredito que estou agora, eu não tenho uma boa aparência. É uma aparência muito ruim que estou vendo. E ele falou assim comigo: quanto mais distante você está da luz, menos ela mostra o que está em você. Quanto mais próximo da luz você está, mais mostra as coisas como realmente são. E é claro que isso é verdade, mas acho que todos nós nos encaixamos na mesma categoria. Nenhum ser humano pode dizer que está no mesmo nível de Cristo. De maneira alguma, não tem como, é impossível. Não importa quão próximos estivermos do Senhor. E glória a Deus, porque o sangue dele nos cobre e ele intercede por nós constantemente, e isso nunca vai acabar. Se não fosse por isso, provavelmente não conseguiríamos. Vou ser bem sincero. Eu acho também que isso produz humildade em nós. Sim. Quando nós temos a revelação da santidade de Deus comparada à nossa miséria, eu acho que humildade é produzida nisso. E as pessoas que têm essa revelação, elas não se apressarão a julgar outros. Muito bom. Elas vão perceber que, se não fosse pela graça de Deus, eu estaria no mesmo barco que você está. Eu estaria fazendo a mesma coisa que você está. Essa é a primeira coisa que vem à sua mente. Não criticar, mas tentar fazer o possível para levantar e restaurar essa pessoa. Exatamente. E às vezes é necessário que o Senhor nos coloque em um canto antes de entendermos isso, não é? Se assentar aos pés da cruz é o lugar que vai te fazer mais humilde. Certo, é mesmo. Mas o Senhor nos instrui muito bem quando ele diz em João capítulo 3: e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O crente quer ser iluminado. Paulo disse: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Examinar a si mesmo não é agradável, mas isso significa estudar e descobrir as coisas que estão retendo ou impedindo também, sejam coisas boas ou ruins. Então nós nos apresentamos e vemos se realmente aplicamos a fé na cruz em todas as áreas da nossa vida. Isso é algo que o cristão deve fazer, deveria fazer e quer fazer. Mas aqueles que praticam o mal, eles ignoram isso. Eles não querem trazer à luz, pois o que eles estão fazendo se baseia em suas ideias, ambições, exaltações.
E isso é orgulho. Como David disse, estar diante de Deus é um lugar de humildade. Por mais perto que eu pense estar do Senhor, quanto mais perto você chega dele, você entende que não estava Esse é o mais tão perto perto. que podemos chegar. Amém. Certo, é isso aí. Daniel está para Sim. dizer isso sobre si em breve. Muito bem, então vamos ler mais uma vez o versículo 8. Assim então fui deixado só e contemplei essa grande visão, e não ficou força alguma em mim, e transmudou-se Vamos em mim a parar minha aqui. formosura. Formosura quer dizer glória, prestígio, quer dizer algo bom. Mas ele viu que não era tão bom. Ele se viu na carne. Sim, Sim, isso, a minha exatamente. formosura. O que eu pensava que era grande, maravilhoso, lindo, santo e justo, Porque a única beleza que nós temos é dele. é isso aí. E ele diz, e não ficou força em mim, dá para entender. É o que vemos como força natural. Mas ver o Senhor, como Daniel está vendo aqui, é algo tremendo. Uhum. É algo tremendo. Pode ler o versículo 9, por favor. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Essa é a mesma reação que Daniel teve quando Gabriel apareceu na visão do capítulo 8. E a experiência de Tiago, Pedro e João no Monte da Transfiguração foi parecida. O Doni pregou sobre isso domingo de manhã, e 3 vezes o Senhor chamou Pedro, Tiago e João para estar com ele. Eu nunca tinha entendido a razão pela qual ele escolheu aqueles homens, mas ele viu algo neles diferente dos outros. Não que os outros não fossem especiais, eles eram. Mas Pedro, Tiago e João é meio estranho. Tiago era... O nosso tempo acabou e vou continuar no próximo programa. Muito obrigado por estar conosco hoje. Me perdoe por ter que acabar, mas o tempo não espera ninguém. E te vemos no próximo programa. Não perca e Deus te abençoe.